Vamos convidar o pessoal. Olá, Alana, seja bem-vinda, boa noite. Olá. Mais uma live começando. Zé Bruno. Aguardando o Zé Bruno. Aleluia! Grande Jeff, tudo bom? Graças a Deus, Rapaz, irmão. eu gostei do fundo aí do seu cenário aí, essa luzinha na cortina. Ficou uma luz ou é Cara, a cortina que é essa tonalidade aí? não, Rosa. é uma luz, é uma luz. A cortina não faz esse gradiente, não. É uma luz mesmo. Mas o seu fundo é muito mais interessante, é muito mais propício. Ó. Já vejo ali É, C.S. Lewis e um monte de coisa bacana aí. tá o shape aqui, ó. Olha só, cara, esses quadrinhos lá da galera lá do Labri, né? O pessoal Mosaico, Isso, o é. pessoal lá que faz essas artes aí, muito É o legal, cara. carrão responsável por elas. Nossa, show de bola, mano. Muito bom. Pena que ele aposentou aí o serviço de artista aí. Achou que tá tomando muito tempo dele, aí ele parou Tá, de fazer isso. tá. Ele tá enterrando talento, tá enterrando talento. Tudo bem, irmão? Cara, graças a Deus, tudo bem. Que bom, Apesar dos show de bola. pesares, que é comum para todo mundo, né? Vai tudo Sim, bem. graças a Deus, que bom. Cara, essa live nós vamos deixá-la também disponível no IGTV e lá no YouTube do Projeto Equipa. Não temos uma pessoa online, né, aqui, que é você, no caso, mas o pessoal vai entrando aí, depois a galera assiste lá no IGTV, eu também não Sim. quero tomar muito do seu tempo, não. Vamos começar, cara, se apresente aí para nós, por gentileza. Cara, eu sou o Zé Bruno e a informação mais importante é que eu não faço parte da banda Resgate, né? Que eu não sei como, só porque eu tenho um nome parecido, ainda há quem faça essa confusão, né? Eu moro Você me aqui relatou essa história, muito interessante isso. e ela continua até hoje. Sou membro de uma igreja pentecostal, né? Sou formado em direito, gosto muito de ler, né? Sim, E gosto de conversar com pessoas, aprender com as outras tradições do cristianismo. Enfim, acho que é isso aí. muito bom, cara. O Zé Bruno, o mais famoso Zé Bruno do Brasil, quem dirá Nada. do mundo, de Arapiraca para as nações. Muito bom tê-lo aqui com a gente, cara. Uma alegria recebê-lo. E hoje nós daremos continuidade à nossa série de lives a respeito das disciplinas espirituais. Nós temos refletido, né, nesses últimos encontros a respeito disso, do porquê que é tão importante e primordial nós, como cristãos, termos as disciplinas espirituais como uma prática real e constante em nossas vidas, né? Baseado ali em 1 Timóteo 7, quando o apóstolo Paulo vai nos dizer que precisamos nos exercitar, né, em prol da piedade, buscando a piedade. E piedade na Bíblia é sinônimo de santidade, é sinônimo de estarmos em conformidade à imagem de Cristo Jesus. Então, a nossa disciplina, as nossas disciplinas espirituais, ela tem como objetivo nos deixar em conformidade à imagem de Cristo.
e numa era tão indisciplinada como a nossa, como temos vivido nesses últimos tempos, é primordial e importantíssimo nós falarmos sobre disciplinas espirituais e o resgate delas na vida dos cristãos para o dia a dia. E hoje convidei o meu amigo Zé Bruno, homem de Deus, pentecostal raiz, né? Raiz, esse é raiz, clássico. Homem de Deus, aí uma alegria tê-lo com a gente, que é lá do Coletivo Tangente. É o segundo participante do Coletivo Tangente a participar dessa nossa série de lives aqui. Quem foi o primeiro? Foi o Lucas? O Lucas esteve aqui com a gente falando sobre a necessidade da leitura bíblica. E hoje o Zé vai falar com a gente a respeito da oração. O porquê a oração precisa ser uma prática real, diária e constante em nossa vida cristã. Beleza? Irmão, sem mais delongas, por que existe um pensamento extremista e errôneo na mente de muitos cristãos que vai ter dois polos, né? Usando essa palavra do momento, a polarização, tem dois polos nesse pensamento errôneo. Um polo que predomina na mente de alguns cristãos vai dizer o seguinte: por que eu vou orar? Se afinal de contas Deus já determinou todas as coisas, qual a necessidade de eu orar? E o outro extremo disso é a ideia de que a oração tem o poder de mudar a mente e o coração de Deus. Por que você acha que esses dois pensamentos errôneos permeiam a mente de muitos cristãos? Antes de eu responder, eu só queria uma deixa só para mandar um abraço aqui para alguns amigos que eu vi aqui. Claro, fica à vontade. Matheus Lapa, o pastor Luiz Hermínio aqui, muito querido pastor Luiz Hermínio, o Daniel Brandão daqui de Arapiraca, e tem a maior galera, Samuel Azevedo, Elias Cunha Júnior, enfim, o Marcelo. Toda a audiência do Zé. Muito bom. Quem me ajuda a entender essa questão da oração foi C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele diz que a gente tem que compreender a oração da seguinte forma, né? Ele diz que existe uma escola, um colégio, onde todos nós, os que cremos, somos os alunos, e Deus é o diretor dessa escola. E aí o diretor chega e diz: olha, aqui estão as regras gerais que devem pautar a conduta de vocês nesse ambiente. Qualquer coisa que vá além do que consta nessas regras, vocês me procuram e tratam diretamente comigo, e aí eu vou lidar cada caso, né? Então, eu entendo que a oração, ela funciona dessa mesma forma. Eu concordo com o Lewis nisso. Eu acho que nós temos uma regra geral, que é a Bíblia Sagrada, que nos revela a vontade de Deus sobre muitas coisas, né? Porém, existem determinadas coisas que fazem parte das nossas petições que às vezes não está tão explícito, né, para nós nas Escrituras. Pode ser que esteja para outra pessoa, mas não necessariamente para nós. E a oração é uma forma da gente discernir a vontade de Deus, né? O próprio Lewis, ele diz que a oração, ela não muda Deus, ela nos muda a vontade de Deus, né? Então eu acho que esses extremos que você colocou, né, de quem acha que a oração vai mudar Deus, ou por que orar se Deus já determinou todas as coisas, são extremos que surgem justamente por uma má compreensão do tema em relação ao que as Escrituras dizem e a própria tradição da igreja, né? Que eu acho que é um tema muito importante, a gente ver o que a tradição da igreja tem a nos dizer, o que é que os cristãos, né, que vieram antes de nós, que passaram por situações talvez muito mais do que a que nós estamos passando, o que eles aprenderam com Deus, o que esse aprendizado ou compreensão eles tiveram das Escrituras e compartilhar, o que pode nos ajudar. Por isso eu acho que a gente, quando vai falar de qualquer coisa que envolve a vida espiritual, a gente tem que fazer isso sob a sombra dos gigantes, né? Então sempre olhar para as Escrituras como a revelação de Deus, mas olhar também para a tradição, né? Que Santo Agostinho dizia que era o dom do dom para a igreja, ou seja, Deus capacitava alguém e aquela pessoa com aquela capacidade abençoava a igreja com o dom que Deus deu para ela. Então seria o dom do dom, seria a tradição, né? Então eu acho que esses extremos estão relacionados a uma má compreensão
do tema, tanto à luz das Escrituras quanto à luz da tradição. Muito bom, irmão. Show de bola. Graças a Deus. A leitura bíblica e a oração, elas são aí, digamos que, as duas disciplinas que elas vão permear, né? Elas vão nortear todas as demais, né, disciplinas espirituais, porque sem essas duas, cara, não existe uma vida cristã saudável, real, genuína, na presença de Deus, né? Nessa dinâmica. E Jesus, ele é um cara que ele vai sempre nos apontar para isso, para a necessidade de orarmos, né? Lucas 18, verso 1, Jesus está, é um contexto ali de parábola, e aí está ali, Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Cristo espera que nós, salvos e redimidos, oremos, né? Isso deve mudar e ser uma forma radical de nós enxergarmos a oração e o nosso compromisso de uma vida de oração, esse entendimento de que Cristo, ele aguarda, ele espera que nós oremos. Olha, sem dúvida, porque quando a gente fala sobre a pessoa de Jesus, a gente está falando do Filho de Deus, né, daquele que goza da mesma natureza do ser divino, e que a encarnação não afetou isso. Né? Então, se ele, como a segunda pessoa da Trindade, no seu ministério terreno, vamos dizer assim, ele orou, né? Então nós que fomos adotados na sua família por meio dele, temos muito, isso em si só já é uma boa razão para que a gente dobre os nossos joelhos e ore. Né? Se nós encontramos isso, você vê, quando ele vai selecionar os 12 dentre os discípulos, ele passa uma noite em oração. Sim. Então, várias ocasiões, Jesus ele se recolhe para um tempo de solitude e vai ficar em oração. Né? Ele mesmo ensina sobre essa oração quando ele faz a oração do Pai Nosso. Ou seja, nós temos em Cristo esse modelo, né? Que aponta para que, se você é um filho de Deus, essa relação com Deus, você desenvolve ela na vida de oração, né? Sim, show, muito bom. 1 Tessalonicenses 5, 17 vai nos falar ali a respeito que nós nunca devemos deixar de orar, né? Que a oração deve ser algo constante. O Donald Whitney, no livro dele As Disciplinas Espirituais, ele vai nos dizer que oração sem cessar é comunicar-se com Deus em uma linha, enquanto também recebe chamadas em outra. Qual que é a sua compreensão a respeito desse texto de nunca devemos deixar de orar? Esse orar sem cessar. Eu entendo isso aí com uma frase que eu vi em 1997. A primeira vez que eu entrei numa Assembleia de Deus, tinha um pastor que estava pregando e ele disse o seguinte: eu nem sempre passo uma hora em oração, mas também não fico uma hora sem orar. E aí, na exposição dele sobre a oração, ele estava falando sobre essa necessidade de sempre estar em contato com Deus, independente da atividade que você esteja realizando. A gente não tem como, de fato, assim, a não ser que a gente se retire, né, com retiro, como a própria palavra diz, se recolha para se dedicar à oração, tal. Mas você não tem como passar a sua vida em oração. Eu acho que isso é uma vocação para pouquíssimas pessoas, né? Que Deus dá a algumas pessoas isso. Mas a gente ora constantemente à medida que a gente sempre eleva o nosso pensamento para Deus, à medida que, onde quer que você esteja ou esteja fazendo, você sempre ora ao Senhor. E aqui eu lembrei de uma história que o pastor Ricardo Barbosa contou uma vez, que eu achei bem interessante. Ele falou que houve um evento, acho que da ABU,
e veio o Hans Buch, né, dar Uhum. um estudo sobre capacitação de líderes. E o Hans, eu não sei de onde ele era, sei que ele é um gringo, né? E o estudo foi numa praia do Nordeste, um local reservado assim. E teve um momento que eles foram para a praia e passou uma mulher. E o Hans ficou olhando, né? E aí o pessoal ficou de trás, assim, poxa, acho que ele está admirado, porque ele é de fora, um gringo, tal, nunca viu isso, assim. E ele ficou ali, e ele estava lá com a Bíblia, né? Ele foi para ler a Bíblia quando passou. E aí o pessoal percebeu que ele parou de ler as escrituras e ficou observando. E aí quando terminou aquilo, aí uma pessoa chegou e disse assim, Hans, o que aconteceu? Que você se recolheu ali para ler as escrituras e tal, mas em certo momento você parou de ler as escrituras e ficou olhando para aquela mulher e tal. E ele disse, olha, porque naquele momento eu me lembrei da minha esposa. E quando eu lembrei da minha esposa, eu imaginei que aquela mulher pudesse ser casada. Então eu comecei a orar para que, se ela fosse casada, que Deus abençoasse o casamento dela. Mas que, se ela não fosse casada, que Deus preparasse alguém que fizesse dela, que desse a ela um lar, uma família, né? E comecei a orar também pela minha família. E eu achei muito interessante essa história do Ricardo, porque ele aponta muito isso. Ou seja, existem muitos acontecimentos não planejados na nossa vida que podem nos levar à oração. Às vezes você está assistindo um filme, por exemplo, e você vê uma cena que possa lhe sensibilizar, a tal ponto de você, poxa vida, né? Ou a injustiça que você vê e tal numa Aham. cena. E esse sentimento, eu acho que você pode pegar ele, mesmo assistindo aquele filme, e levar ele para a oração. E dizer, Senhor, eu sei que foi um filme que eu vi, mas é um filme que retrata uma realidade, né? Sim, É um sim. filme, um acontecimento de pessoas que passam por isso, 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 e eu fui tocado, fui sensibilizado, e eu peço ao Senhor que use de misericórdia em situações como... Enfim, então, quer dizer, existem muitos pontos na nossa vida que podem nos levar à oração. Por isso, eu acho que o orar sem cessar está relacionado a essa realidade onde você percebe que nós vivemos no mundo de Deus. E que quando algo acontece nesse mundo que vai de encontro à vontade de Deus, você já tem uma boa razão para levar isso em oração. Show, que bênção. Muito bom isso. Isso nos mostra uma coisa muito profunda, né? E importante, que é a oração. Ela faz parte da nossa vida, né? A oração, ela está nas coisas mais ordinárias, porque muitas das vezes nós temos uma ideia que talvez a oração seja tão elevada que ela se delimite a apenas momentos específicos, a qual eu vá retirar um momento de consagração, de separação a Deus, de dobrar os meus joelhos, e ali sim que eu posso apresentar todos os meus pedidos de oração e falar com Deus de fato. Mas essa sua fala, esse exemplo do Ricardo Barbosa, nos mostra que a oração é algo para a vida ordinária, para Sim. a realidade, para o chão da vida mesmo, né? E que nós precisamos ter, claro, esses momentos a qual nós vamos fechar a porta do nosso quarto, vamos nos colocar no secreto, no silêncio, e ali nós vamos nos derramar na presença de Deus, orando, mas que a oração não precisa ter um momento único e estabelecido, ela tem que fazer parte da vida do cristão de uma forma integral. Muito bacana isso, cara, que você trouxe. Obrigado por compartilhar esse exemplo aqui. Qual que então é a necessidade do crente orar? Por que o crente precisa orar? Por que precisa ser uma realidade na vida dele? Então, eu acho que a oração na vida cristã, ela funciona que nem o oxigênio. Tipo Uhum. assim, o oxigênio não é uma coisa que você precisa fazer, é uma coisa que você faz, é uma coisa que só se você dizer assim, eu não quero mais viver, então eu vou de alguma forma suprimir a minha respiração para que eu não respire, né? Então eu acho que a oração é algo muito orgânico da vida espiritual. Uma Sim. vez que você experimenta o novo nascimento, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E o próprio Espírito é aquele que nos coloca de joelhos, né? Justamente porque nós fomos feitos filhos de Deus em Cristo, somos adotados, né? Eu lembro de um pastor que eu tive, meu primeiro pastor pentecostal, o pastor Cidrônio Castanho de Oliveira,
que ele disse uma coisa interessante. Disse, olha, você está dizendo assim, eu estou com vontade de orar, mas deve ser da carne. Não pense que isso é a sua carne que quer colocar-se de joelhos. Pelo contrário, a sua carne, ela vai fazer de tudo para que você não ore. Porque quando você tem vontade de orar, é o Espírito Santo. Não é você, Sim, é o Espírito de Deus. Né? Então, é assim, qual a necessidade? É como se fosse algo que a gente precisasse fazer. Mas eu não coloco a oração como algo que você tem que fazer. É alguma coisa que você vai fazer se você tem vida espiritual. E se por sim, acaso a sua vida de oração ela não vai bem, é porque talvez algo não vá bem na sua vida espiritual. Né? Então, aí sim. você precisa. Então, ah, pô, talvez você esteja com muitas distrações. A gente vive num período onde nós temos muitas distrações. As redes Sim, sociais, os streams, né? Netflix, o celular, enfim, tudo isso serve como distrações, ou a mente ocupada, né? Tudo isso são distrações para a nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele diz lá em Filipenses 4:6, não fiqueis inquietos com coisa alguma, né? Então ele exorta você não ficar inquieto, mas seja em todo tempo conhecido por Deus as vossas petições por meio da sim. súplica, velando com ações de graça, né? Então Paulo sempre diz, olha, aquilo que for motivo de preocupação, você vai encaixotar e você vai tornar aquilo uma razão da sua oração. Né? Então eu acho assim que a necessidade ela é vital, mas não é uma Uhum. coisa que você escolhe fazer. É uma coisa que, ao meu entender, ela é orgânica. Se você tem vida espiritual, você vai orar. Se a sua vida de oração não vai bem, é porque algo vai mal na sua vida espiritual e você tem que lidar isso diante de Deus. E a forma que você tem que fazer isso é orando. Amém. Muito bom. A oração também ela vai ter um duplo propósito, na minha percepção, que é também de nos fazer enxergar a grandeza de Deus e a nossa condição diante desse Deus. Né? A oração ela abre os nossos olhos espirituais, porque humanamente a gente não tem a condição de enxergar isso. Né? Ela abre os nossos olhos espirituais para nos fazer enxergar a grandeza do nosso Senhor e a nossa consequente condição de seres pecadores, falhos, errantes e que necessitam constantemente desse Deus Todo-Poderoso. Então, não tem outra alternativa. A oração ela precisa ser uma realidade na vida de todo cristão que quer ser um cristão saudável nesse mundo, que quer estar em conformidade com a imagem de Cristo, que quer viver uma vida piedosa, uma vida de santidade. Não tem outra alternativa. E por que você acha que essa prática hoje ela é tão negligenciada por muitos cristãos? Então, eu acho que isso acontece. Um, eu acho que essa questão das distrações, ela é uma razão que afeta a nossa vida espiritual. Ah, e acho que também tem a ver com algo que o Eugene Peterson já comentou no livro dele, A Oração que Deus Ouve, né? O Aham. Eugene, ele diz que a oração é a resposta de quem ouve a voz de Deus. Então ele Sim, fala que quando nós lemos a Bíblia, nós estamos ouvindo Deus falar conosco. E a resposta que nós damos a Deus diante daquilo que ele nos disse é orar. Então parece que no pensamento do Eugene, o que dá gás à nossa vida de oração é o contato com as escrituras. sim, Então, quanto menos contato nós tivermos com as escrituras, menos fôlego ou disposição de orar nós vamos ter. Então, eu é, acho que é uma coisa em cadeia. Se você não sim, lê as escrituras, você talvez não. No pensamento de Eugene, eu concordo com ele, se você não lê as escrituras, se você não tem o hábito de estudar, de extrair das escrituras as riquezas que ela tem para lhe oferecer, a sua vida de oração ela não vai se sustentar por muito sim, tempo. Né? é, Eu acho que um ponto vai por aí. E um outro ponto é aquilo que o profeta Jeremias falou, quando ele vai falar, Deus corrige a nação de Israel,
Porque ele diz, olha, eu sou o manancial de águas vivas, mas vocês preferem se contentar com cisternas rotas que não retêm água, né? A palavra rota quer dizer rachadura. Então, Uhum. era como se Israel estivesse procurando se satisfazer em aspectos da vida com coisas que não saciavam. Por quê? Porque era como uma cisterna que, por mais que você enchesse ela de água, o fato dela ter rachadura, ela nunca ia estar plena. Ela sempre ia estar carente, né? E Deus disse, olha, eu sou o manancial de águas vivas. Então, eu acho que muitas vezes a gente busca em coisas efêmeras, né? Ou, como diz o Kellen, alegrias passageiras desse mundo, Sim. aquilo que só o eterno pode nos oferecer. Né? Então, às vezes, você busca em um relacionamento, você busca em um trabalho, você busca numa realização pessoal, uma satisfação e um contentamento que só Deus pode lhe oferecer. E aí, quanto mais você procura em outro aquilo que só Deus pode oferecer, você sempre vai estar trocando dessas distrações, né? Dessas cisternas rotas. E eu acho que isso acaba afetando a sua vida de oração. E aí eu penso, aí eu linko com o Piper. O Piper diz que Deus é mais glorificado em você quando você está mais satisfeito nele. Então, se você não está satisfeito em Deus, a ponto de você buscar em outras coisas que não Deus essa satisfação, você não vai ter ânimo e nem disposição para orar. A oração é para quem tem contentamento em Deus. Sim, muito bom. O início dessa sua resposta respondeu a pergunta seguinte, que era qual deve ser o conteúdo da nossa oração? E que você já passou muito bem ali usando até o exemplo do Eugene Peterson, falando que a nossa oração deve ser uma oração bíblica, que ela deve ser o roteiro da nossa oração, o vocabulário da nossa oração. Porque se a nossa oração não for uma oração respaldada na Bíblia, que o seu conteúdo emane Bíblia, as nossas orações, elas tendem a ser orações centradas em nós mesmos. Orações egoístas, centradas nos nossos prazeres, nas nossas vaidades. É claro que nós temos orações de petições, a qual nós vamos apresentar diante de Deus causas, pedidos de oração, propósitos de oração, necessidades reais. Mas tudo isso precisa ser submetido ao crivo da Bíblia. Até mesmo a nossa oração, para que ela não seja uma oração vazia, uma oração egoísta, uma oração arrogante, uma oração que venha expor aquilo que de fato habita no nosso coração. Porque quando o nosso coração está cheio da palavra de Deus, o que é que vai sair da nossa boca? Sim. Palavra de Deus. Verdade. Show de bola, irmão. Qual que é o resultado, então, de uma oração bíblica, uma oração que nos coloca diante de Deus, reconhecendo quem Ele é e a nossa condição diante dele? Quais são os resultados que uma oração genuína vai trazer para nós? Olha, tem um texto lá em Romanos 8:26, que diz assim, né? O apóstolo Paulo diz, nós não sabemos orar como convém, né? Mas o Espírito Santo intercede por nós, mas nas nossas fraquezas, quando não sabemos orar como convém, o Espírito intercede por nós. Então, eu acho muito significativo porque nós olhamos para alguns personagens para todos os personagens da Bíblia, né? Os heróis, né? E aí a gente acaba vendo eles como quase pessoas assim infalíveis, inerrantes, verdadeiro modelo de vida, etc. Tal. E aí o apóstolo Paulo, ele diz, olha, nós não sabemos orar como convém. Né? Então ele reconhece que ele mesmo não sabia orar como convém. E aí até Tiago, irmão de Jesus, quando vai falar sobre oração, ele fala, né, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, né? Paixões ali é uma palavra que o Tiago usa, que, se eu não me engano, o sentido dela é epitúmia, a ideia da lascívia, né? Dos desejos pecaminosos. E aí ele vai dizer, mas tendo ele orado, Deus fechou os céus. Tornou a orar, Deus abriu os céus. Então parece que a oração, comparando os dois textos, não tem muito a ver conosco, né? Mas tem muito a ver com Deus. Né? Sim. Porque a nossa condição de pecador, Elias é isso que Tiago está dizendo, ele era um sujeito às nossas fraquezas.
Mas ele orou e Deus agiu. Por quê? Porque Deus age segundo a sua boa vontade. E João, quando vai falar sobre a oração, ele diz, nós temos essa confissão, 2 pontos. Se oramos conforme a sua vontade, sabemos que ele nos ouve. Se ele nos ouve, por certo, nos responderá. Então, o grande segredo da oração é a vontade de Deus. Sim. E à medida que você conhece as escrituras, você vai conhecendo. É aquele exemplo que eu falei do C.S. Lewis, é aquelas regras gerais. Aquelas regras gerais que norteiam. Então, por exemplo, eu já vi pessoas comentar assim que, por exemplo, uma pessoa solteira está afim de um homem casado. E aí, na mente dela, ela não é uma pessoa convertida, ela diz, não, eu vou orar para separar. Para eu casar com ele. Tem gente que pensa isso, é uma loucura, uma banalidade, mas tem gente que pensa isso. Né? Olha, nós sabemos que essa oração é o tipo de oração que não tem efeito nenhum. Porque vai de encontro à vontade de Deus. Não é verdade? Então, assim, às vezes as pessoas elas podem orar de uma forma errônea, mas às vezes o que elas querem, ou o que elas estão expressando, por mais que elas se expressem de forma errada, possa estar de acordo com a vontade de Deus. E aí eu acho que Deus ele vai atender essas pessoas, porque é o que Paulo diz, nas nossas fraquezas não sabemos orar como convém. Com a palavra convir quer dizer que traga um bom resultado. Nós não sabemos orar às vezes, e aqui eu vou parafrasear por uma compreensão minha, eu posso estar errado, às vezes dentro da vontade de Deus. Por a gente não conhecer, não discernir. Mas nessa fraqueza, nessa carência, o Espírito, ele nos ajuda a orar. E aí eu linko isso com Mateus 6,6. Quando Jesus ele dá a orientação para orar, ele diz assim, quando você for orar, entra lá no teu quarto, né? E fala com teu pai em segredo. E o teu pai que está em segredo te verá. Muita gente passa batido. Às vezes, quando eu vou expor esse texto, eu pergunto às pessoas, né? O que é que Deus promete fazer quando a gente entra no quarto segredo? E as pessoas dizem, ele promete ouvir. Eu disse, não. Vamos repetir o texto. A Mateus 6 diz que o teu Deus, que está em secreto, te verá. Não tem um verbo ouvir. Então, parece que a grande mensagem de Jesus ali é que o que conta na oração não é tanto o que você fala para Deus, mas sim o ato ou a disposição em se recolher para passar aquele tempo com ele. E aí eu cito o Eugene Peterson. O Eugene diz, orar é você prestar atenção em Deus. Né? Isso é orar. Então, assim, é importante, as escrituras demais é importante. Ela que vai moldar a nossa oração, nossos pensamentos, nossos afetos, tudo. É importante. Só que, às vezes, nas nossas orações erramos. Às vezes não, muitas das vezes nós pedimos coisas que não está dentro da vontade de Deus. Nós, às vezes, falamos coisas que não convém. Mas o Espírito, mesmo assim, ele consegue traduzir para Deus a nossa real necessidade e, pela bondade, ele nos atende. Graças a Deus por isso, né? Amém. Graças a Deus por isso. O Marcelo Piton comentou aqui, falta base bíblica. Ao vermos o Senhor Jesus em seus momentos de solitude, entendemos a necessidade da oração através do testemunho de Cristo, sendo ele Filho e Deus ao mesmo tempo. Ele vai comentar ainda, antes de Jesus escolher os 12, ele foi para um momento de solitude, igual você tinha falado, buscando um norte do Pai acerca daqueles que o seguiriam de perto. Muito bom, galera. Show de bola. Aqui. Paulo Alves perguntou se você já leu o livro do E.M. Boldes, autor que escreve muito sobre a oração. Já leu esse livro, Zé? Não li todo. Eu li trechos desse livro. É um livro muito famoso. Eu tenho ele aqui, mas não encontrei. Eu lembrei dele há quase 9 horas e fui procurar aqui e não encontrei. Mas, de fato, é um dos clássicos sobre oração. É o livro Boldes. O nome do livro é O Poder da Oração, se eu não me engano. Que aí o Boldes ele vai dizer que o método de Deus são homens. Homens quer dizer pessoas, né? Deus, ele trabalha com pessoas, né? E essas pessoas são pessoas de oração. Show, bênção. Ele falou aqui, no exterior é comum as pessoas lerem as orações nas reuniões públicas, cultos. Muitos não adotam a oração espontânea. O que você acha disso, Zé? Cara, eu ouvi
agora no Carnaval, lá na Consciência Cristã, eu estava no workshop do Mark Denver, e isso aí foi comentado lá, né? E ele Aham. explicou, por exemplo, como acontece na Capitol Hill, né? Ele disse que lá as pessoas escrevem as orações, vai ter uma reunião, né? Toda semana tem uma reunião. Nessa reunião, eu não sei se ele trata de outros assuntos, mas as pessoas que vão ler a oração no culto público, aí elas vão expor o que elas escreveram, eles vão debater, vão conversar sobre aquilo. E aí, chegando lá, eles vão e a pessoa lê a oração. Eu, particularmente, eu não vejo nenhum problema, né? Eu Sim. gosto muito de oração escrita, né? Eu Uhum. uso o lecionário, para quem não sabe, que é um livro que tem textos bíblicos selecionados e com muitas orações escritas, né? E eu gosto muito, às vezes eu leio uma oração e repito aquela oração, enfim. Eu não acho que seja um problema. Sim. Tanto a oração escrita como a oração espontânea, eu acho que elas são válidas, entendeu? Porque a questão da oração, e aí eu vou citar o Max Lucado, do jeito não gosta, é que o poder da oração nunca está em quem ora, mas em quem ouve, É. sabe? Então, Sim. assim, se você vai ler uma oração e aquela oração é de fato uma oração, né? Você faz Aham. aquilo não como uma leitura, mas como uma oração mesmo, É. Deus ele está ouvindo, É. né? Se você faz de maneira espontânea, ele também está ouvindo. Sim, o Jonas Madureira, ele vai falar que, eu acho que ele estava parafraseando Agostinho ali, ele estava refletindo a respeito de Agostinho, que ele fala que a nossa oração, né, oração pública, ela é um convite às pessoas a elas participarem dessa oração, nesse falar com Deus, nessa dinâmica de relacionamento com Deus, né? Então, realmente, aí eu também não vejo problema, mas eu acho que isso também é uma questão que vai muito de cultura de igreja, né? É muito de cultura para cultura de Sim, igreja, essa questão, né, de sim. orações lidas. Porque, por exemplo, no Por seu exemplo, isso aí contexto. talvez não funcionaria. É, E nas igrejas pentecostais, assim, primeiro eles associariam isso à missa católica, né? E exato. aí já teria esse preconceito. E por Sim. mais que você fosse querer explicar tal, é uma coisa que Uhum. não. Por outro lado, eu acho que tem uma questão pedagógica muito importante. Sim. Primeiro porque cria o zelo, né, em relação ao que você vai dizer na oração. Segundo, que é uma comunidade ali que está orando junto, porque está debatendo aquilo que você está orando, né? Então, Sim. assim, eu acho que, como você falou, o contexto, né, ser em Washington, talvez por ser uma tradição reformada, É. tudo isso acabe contribuindo, né? E também a própria identidade do seu pastor. Eu não Sim. sei se isso aí foi uma prática que o Denver trouxe, ou se quando ele chegou na igreja já existia, né? Porque, por Uhum. exemplo, ele compartilhou lá que muitas das coisas que a igreja já tinha, ele não mudou, porque eram coisas que ele via que já estava na igreja, estava dando certo, era bem sucedido. Então isso não tem por que mudar, só porque eu sou Sim. novo eu vou querer mudar. Claro, claro, não faz sentido mesmo. Muito bom, cara. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Poder através da oração. O que vocês acham do livro de Teresa Dávila sobre Castelo da Oração? Eu tenho esse livro aqui, eu não o li ainda. O que Também você tenho, mas acha, não Zé? li. Eu não li, assim. Eu sei que a Teresa, ela pertence à tradição mística, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender com a tradição mística da igreja. É uma tradição que usa muito a metáfora do amor, do relacionamento. Eu não sei se nesse livro ela faz isso, né, de usar cantares muito para falar dessa relação entre Jesus e a igreja, o nosso relacionamento pessoal com ele, mas eu sei que é um clássico, né? Uhum, Por sim. exemplo, o Dr. Houston, né, que é o fundador do Regent College, ele tem uma coleção de escritos onde ele faz o prefácio de todos, né? E um deles é o da Teresa. Eu não sei se o Uhum. livro da Teresa de Ávila é o Castelo Interior, né, que é o livro de oração que ele fala. Eu acho que é o Castelo Interior que o Wilson faz um prefácio. E eu acho isso muito rico, porque assim, o Dr. Wilson é um homem de referência, né? Inclusive tem um Sim. clássico sobre a oração. Mas, e se ele tá indicando, cara, eu, na boa, assim, vou de olho fechado.
Não, é bom, muito bom, show de bola. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Paulinho tá revelando o lado místico dele. Daqui a pouco ele É, vai estar orando em glossolalia. Ah, se o Maurício Avoleta tivesse aqui nessa live, ele estaria aqui girando de alegria a respeito disso. Ah, Ele é sim, com certeza. todo voltado à Inclusive, tradição. o livro que eu tenho da Teresa é da E-Realizações. É o que eu tenho, eu peguei com ele na promoção também. Aham. Muito bom. Irmão, considerações finais a respeito desse nosso bate-papo super agradável aqui que nós E rápido, tivemos. hein? Já passou, cara. Ô, cara, são 10h11 já. Ah, Senão em período de pandemia, 10 e 11 são as é 9 e 7 horas da cedo. noite. Eu só tô acordando tarde e dormindo tarde. Tá uma loucura, assim. Eita, que vida boa, hein, Cara, cara? eu gostei muito. Assim, é muito bom esse bate-papo assim, sobre disciplinas Sim, espirituais. Como eu sou muito fã do Dr. Hill, do Eugene Peterson, então eu acabo sempre tendo contato, né? E o Ricardo sim. Barbosa também é uma pessoa que me inspira nessa questão. E aí eu queria apenas sugerir autores, né, que trabalham esses temas, né? Que é o Ótimo. James Houston, ele tem o livro Oração, que é Oração, e tem o Fome da Alma, que é o mesmo livro, só Aham. muda o título, né? O Fome da Alma sai pela Aba Press e o Oração pela Leitura Palavra. É um livraço sobre isso. O livro do Bondes, né, o que é o poder através da oração. Eu acho que ele Sim. era editora Vida, né? Mas se você não encontrar no site, você encontra talvez na estante virtual. O Eugene Peterson, qualquer coisa que ele escreve, então ele tem a oração que Deus ouve, ele tem Fontes de Água Viva, acho que é esse o nome, que a capa inclusive é horrível, mas o conteúdo é muito bom. Sim, é Ah, muito bom esse livro. que mais? Oração do Keller. Travou, voltou. Tava girando aqui a Sim, sua é pessoa. verdade. Tem uma oração do Keller. Gente, enfim, são esses aí. A minha indicação é Mas a esse aqui, oração ó. do Keller eu ainda Disciplinas não li ele, espirituais. mas já É ouvi bons bom, é bom. comentários. Ótimo, ótimo livro. E esse aqui é a minha indicação: Disciplinas Espirituais para a Eu Vida tenho Cristã, do Donald esse aí. Whiteley, da editora Batista Regular. Ótimo E livro. também tem um cara assim que é muito importante ler, que é o Richard Foster. O Richard Ah, Foster sim. ele escreve muito sobre as disciplinas espirituais, Ótimo. sobre essa Boa vida mais lembrança. devocional, É, tentação, piedade, né? E tem sim. o Paulinho aqui mencionou que é o livro do Henry Nouwen, né? Henry Tem o livro do Nouwen. Nouwen também, que eu não lembro qual é o livro do Nouwen, mas eu sei que o Nouwen tem vários livros que mencionam essa questão da oração, do sofrimento, enfim. Sim, sim. O Eu Rubens, acho que meu o amigo clássico, né, Rubens. Pá. A Volta do Filho Pródigo, ele talvez Sim, mencione essa questão sobre a vida de oração. ótimo. O Rubens falou aqui também sobre o livro Oração, do Philip Yancey. Eu não li esse livro, mas tem muita gente que fala bem dele. É uma boa indicação aí também. Pá, tá me vendo? Sim, Tudo se fez Ah, novo. tô te Esse Tudo vendo se sim. fez novo, ele saiu com uma novo título, que é Espaço para Deus, da editora Impacto. É o Tudo se Isso, fez uma capa novo. muito bonitinha. Livro Cara, branquinho. na boa, assim, a Impacto tem um excelente designer. Eu Ah, já fui até, tem mesmo. descobri quem ele era e fui lá só para dar os parabéns, porque muita qualidade, assim. Tudo que a Muito. Impacto, a Convergência fazem, assim, é um primor. Sim. Essas novas editoras que tem surgido aí, a Impacta, a Chapetienne, acho que é isso, né? Que é o nome também que é a galera que publica ali muito na Box 95. Eles têm umas capas assim fantásticas, né? A Monergismo também deu uma repaginada, Sim. né? Fazendo lindas capas também. Muito bom, meu irmão. E as suas considerações finais aí? Eu só tenho a agradecer a vocês pelos privilégios, a gente está conversando sobre um tema muito importante, que as pessoas que nos assistiram, estão nos assistindo,
possam ter um despertar para a vida de oração, e se a vida de oração delas não anda tão bem quanto deveria, que o Espírito Santo possa ajudá-las, porque sem o Amém. auxílio do Espírito a gente não consegue dobrar os joelhos. E é Sim. isso. Glória a Deus. Falando tanto de oração, irmão, despeça-nos com uma oração, por favor. Claro. Se quer no estilo pentecostal, brincadeira, gente. Irmão, o que o Senhor te direcionar aí. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos perdão dos nossos pecados, pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos purifique com o sangue do Teu Filho, que ainda jorra para nos limpar, nos purificar, como diz a Tua palavra. Abençoe a vida do Jeff, dos irmãos que fazem parte desse ministério, de cada um daqueles que nos assistiram ao longo dessa live, que a Tua boa mão possa estar sobre seus lares, suas famílias, protegendo-os e dando forças para lidar com os momentos difíceis na qual todos estamos passando, um mais do que outros. Senhor, derrama sobre nós a Tua graça e nos ajuda a dobrar os nossos joelhos. Precisamos da Tua força para vencer, Senhor, todas as distrações, todas as dificuldades e orarmos. É isso que eu te peço, ajuda-nos a orar. No nome de Teu Filho Jesus, receba a nossa gratidão. Amém. Amém. Glória a Deus, irmão. Show de bola. Uma alegria recebê-lo aqui. É um cara difícil de agenda, né? Esse homem é o homem mais. Sendo à noite, eu tô de boa. É o irmão mais difícil do Nordeste brasileiro para conseguir agenda. Até parece, que isso. Mais o cara mais disputado. acessível. Show de bola. Mas foi uma bênção receber você, cara. Uma alegria. E que seja a primeira de muitas. Que você esteja conosco aí sempre. Foi bom mesmo recebê-lo. Agora, eu só queria pedir uma coisa. Eu queria que você explicasse para o pessoal que está na live, que não faz a menor ideia, o que é o Projeto Equipa. Irmão, show de bola. Muito bem. O Projeto Equipa, ele é um movimento paraclesiástico que ele tem como objetivo servir a Igreja de Jesus. E para isso nós atuamos em duas frentes. Uma frente que nós temos é a frente que nós chamamos de escola, né? A escola Equipa, onde nós ofertamos para igrejas que não tenham condições de terem salas de estudo bíblico teológico. Nós ofertamos essas salas, proporcionamos esses momentos de estudo bíblico teológico para essas igrejas. E a outra frente que nós atuamos é a frente dos cristãos relevantes, que é nós gerarmos em igrejas, em Instagrams, em outros locais, ambientes para reflexão a respeito da fé cristã e a cultura à nossa volta. Então, de nós pensarmos do nosso papel no mundo. Né? Então, nós atuamos nessas duas frentes, né? Igrejas saudáveis e cristãos relevantes. E aí, estamos aí para servir. Temos aqui o Instagram, temos também o nosso podcast, que é o EquipaCast. Estamos nas plataformas digitais aí. E vamos que vamos na tocada para abençoar o reino, glorificar a Deus. E estamos juntos, né? A gente faz igual a gente estava falando dessa semana lá no grupo com o Renato, né? O Iaca e o Tangente são a galera que une, que equipam o Equipa aí. Galera muito abençoada mesmo, graças a Deus. E sexta-feira temos mais uma live com o tema das disciplinas espirituais, que nós falaremos sobre a mordomia. E quem estará aqui conosco é o reverendo Camilo. Pastor Cristiano Lopes estará conosco aqui. Vocês não podem perder, porque a cada coisa que o Camilo fala, assim, é uma porção de unção assim, que jorra da boca dele e já quebranta. Esse é bênção. Foi meu professor na faculdade, é meu pastor. Eu fiquei muito feliz porque a gente convidou o Camilo, o Cris, chamei de Cris, não vou confundir, para um podcast do Tangente sobre literatura. Sim. E que episódio, hein? Ele não tinha Instagram. Vamos fazer uma live, mas para fazer a live você tem que entrar no Instagram.
Ah, não, qualquer coisa eu uso da igreja e tal. Mas eu me surpreendo que ele fez o Instagram, ele veio para o mundo do Instagram. E agora Ele eu quero que veio. ele produza muito conteúdo aqui, porque o Cara, Brasil precisa mano, beber do que a sim. fonte de Sicar em São Paulo bebe. Irmão, é benção. Nossa, cara, era assim, aula, eu tinha aula com ele na semana na faculdade, aí chegava sábado, domingo era na igreja, então assim, era a semana inteira recebendo maná, comendo de maná. Benção, benção, show de bola. Então, sexta-feira, só que o horário é diferente. Na sexta vai ser às 20h30. Hoje nós fizemos às 21h30, porque o nosso amigo Zé Bruno tinha aula, né? O cara é um Exato, é. doutor, um senhor das leis aí, O, estudioso. o Eita respeito, glória! Jesus. Então, sexta-feira, 20h30, falaremos sobre a mordomia dentro desse nosso grande tema das disciplinas espirituais. Você que está nos assistindo, vem com a gente, curta aqui o nosso Instagram, YouTube, e vamos que vamos glorificar a Deus, salgar essa nação de verde e amarelo, como diz o Davi lá. Beleza, meus irmãos? Deus nos abençoe, nos dê uma Amém. noite de paz e tranquilidade, e vamos que vamos, e o Senhor é conosco. Até Amém. mais, Zé. Obrigado, Até mais, irmão. Zé. Um Beijão, abraço. cara. Fica com Deus. Isso. Até mais. Amém.